Olá, aqui é o professor João Paulo. Estamos iniciando mais uma série dentro do Fiori Play, agora para falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um importante instrumento dentro do planejamento governamental. Introduzida pela Constituição de 88, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compõe o tripé de planejamento orçamentário no Brasil, juntamente com o Plano Plurianual e com a Lei Orçamentária Anual. De iniciativa do Poder Executivo, deve ser elaborada anualmente, com a finalidade de orientar a elaboração do orçamento do ano seguinte, e ela serve como um instrumento de ligação ou que se faça, de se fazer a ponte entre o planejamento estratégico, realizado no Plano Plurianual, e a operacionalização das ações de governo dentro da Lei Orçamentária Anual, e dentro dos seus conteúdos atender os requisitos tanto da Constituição Federal quanto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação aos prazos e conteúdos da LDO, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser encaminhada ao Legislativo até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício, conforme o artigo 35 da DCT da Constituição Federal. Caso contrário, a não ser que tenha uma legislação específica, ou a lei orgânica do município, ou até mesmo uma Constituição do Estado, que defina uma data diferente dessa. Já em relação aos conteúdos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de uma forma geral, além do projeto de lei e da mensagem do projeto de lei, deve compor a LDO os seus anexos, dentre eles os principais, o anexo de metas e prioridades, que vai constar todos os programas, metas, ações e indicadores, que serão extraídos daquele planejamento inicial do Plano Plurianual. O anexo de metas fiscais, onde serão definidos as metas de resultado primário e nominal para o município. Dados referentes a esse anexo nós veremos mais à frente de forma detalhada em outro vídeo. E também o anexo de riscos fiscais, que deve contemplar todos os riscos e passivos contingentes, que de certa forma possam futuramente afetar as metas de resultado primário do anexo de metas fiscais. Devemos destacar também outros conteúdos relevantes exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre eles, o equilíbrio entre receitas e despesas, ou seja, a LDO deve orientar o orçamento sempre no sentido de buscar um bom resultado econômico, É diferente aqui do princípio do equilíbrio orçamentário, onde a peça orçamentária deve ter receitas e despesas iguais na sua previsão, Nós estamos falando aqui de um resultado econômico. Um outro aspecto que deve constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias são os critérios para a limitação de empenho, São naquela situação em que, conforme o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso a receita arrecadada não se comporte conforme o previsto lá nas metas bimestrais de arrecadação, então a administração deve fazer a contenção desses recursos através da limitação de empenho. Então, portanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter quais os critérios, quais seriam essas despesas a serem contingenciadas nesses casos. Outra exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal está em relação à LDO conter regras e critérios sobre a forma de controlar e apurar custos e resultados na administração pública. Recentemente temos uma norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público que foi publicada só a respeito desse assunto, que é a norma 16.11 do Conselho Federal de Contabilidade. Este documento pode auxiliar muito na elaboração desses dados junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO deve conter informações e critérios sobre a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, especialmente as entidades do terceiro setor, as organizações sociais, as ONGs. Então, esses critérios definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias podem acompanhar aquelas regras definidas na Lei 13.019 ou o Marco Regulatório sobre as Organizações da Sociedade Civil. E não podemos esquecer também de que a LDO deve conter informações ou o montante da reserva de contingência destinada na elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, ali deve ser definido um percentual que servirá para cobrir possíveis ou eventuais riscos passivos contingentes previstos no anexo de riscos fiscais. Para finalizar, também ainda no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a administração tem que promover audiências públicas tanto na elaboração quanto na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, também no PPA e na LOA, em todas as peças de planejamento,
e deve também incentivar a participação popular nesses processos de discussão dessas peças. É isso aí, ficamos por aqui. No próximo vídeo falaremos sobre a estrutura e elaboração do anexo de metas fiscais. Até a próxima!